Muito boa noite, seja bem-vindo. Uma palavra de dimensão assustadora: violência. Para a Organização Mundial da Saúde, a violência se transformou em um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo. Disposta de várias formas, ela pode acontecer dentro de casa e também nos lugares que até então nem se imaginava. Mas e como amenizar os danos causados por atos violentos? Um projeto de extensão aqui da UPF oferece atendimento de auxílio às vítimas que já enfrentaram alguma situação de violência, em alguns casos, apoio também aos agressores. Entre as ações do CEPAV, que é a clínica de estudos, prevenção e intervenção e acompanhamento à violência, está a prestação de serviços em psicologia à população que vive em situação de vulnerabilidade social. Bem, mas antes de apresentarmos então os convidados do programa de hoje, vamos acompanhar uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Ela pode estar presente nas novelas. Eu tenho o direito de estar aqui! Solton vai se arrepender! Nos filmes. E até nos games. Mas e quando a violência sai da ficção e aparece na vida real, é que ela choca mais. O que leva o mundo a ser cada vez mais violento? Os criminosos são frutos do meio, do sistema, ou são vítimas de uma doença? Para o juiz da 2ª Vara Criminal de Passo Fundo e professor do curso de Direito da UPF, Orlando Facchini Neto, a violência em uma pessoa pode estar associada a vários fatores. Um deles é o TASP, o transtorno antissocial de personalidade. Dentre o número de pessoas que praticam crimes, sobretudo os mais violentos, nesse universo de pessoas que praticam esse tipo de crimes, há um contingente expressivo de portadores de TASP. Há pesquisas realizadas, seja no Brasil, seja sobretudo no exterior e aí particularmente nos Estados Unidos da América, dando conta de que assassinos em série, pessoas que praticam homicídios pautados por uma condição de brutalidade imensa, situações assim possuem um contingente muito grande de pessoas com TASP. Com os mais diferentes tipos de crime envolvendo violência doméstica, latrocínios, homicídios, violência sexual ou assaltos, será que é possível traçar um perfil de um criminoso ou até mesmo identificá-lo? Há perfis sim que podem ser traçados, mas eles dependerão sempre de tipos específicos de delitos, tipos específicos de crimes. Por exemplo, é difícil notar-se pessoas com uma idade superior a, estimo eu, 40 ou 50 anos que se envolvam com crimes patrimoniais. Pessoas mais velhas, a rigor, não praticam delitos de ordem patrimonial. Quando se fala, por exemplo, de crimes sexuais, o perfil é completamente diferente. Já aí, os elementos de ordem ambiental, ou seja, o lugar onde o sujeito cresceu ou se desenvolveu, não importam tanto. Importará muito mais uma certa condição pessoal, uma certa patologia do desejo que mobiliza o sujeito para práticas sexuais de conteúdo ilícito. Se falarmos de crimes de corrupção, se falarmos de sonegação fiscal, crimes de colarinho branco, já se trata de outro grupo de indivíduos que praticam esses delitos. São indivíduos que, a rigor, inclusive, já estão até mesmo socializados. Depois que o crime acontece, os passos para que o suspeito seja considerado culpado e vá para o julgamento são muitos. Mas afinal, existe um julgamento específico para cada tipo de crime? E mais do que isso, depois de passar um tempo aqui, existe a recuperação? O homicídio, que é o crime doloso contra a vida por excelência, é julgado pelo júri popular.
Nesse caso, portanto, o papel do juiz é de coordenação dos trabalhos, de presidência dos trabalhos, mas no final das contas, quem diz se o sujeito é culpado ou inocente é o júri. São 7 pessoas, componentes da sociedade, selecionadas a partir de critérios que o Código de Processo Penal estabelece e que atuarão nesse julgamento. Já os demais casos são julgados sempre por juízes singulares, juízes monocráticos e que proferem as suas decisões. A execução da pena é um momento de altíssima complexidade que exigiria, antes de tudo, uma tentativa de melhoramento cultural do preso, uma tentativa de enquadramento educacional do detento, um atendimento do ponto de vista da assistência social e, em alguns casos, de ordem psicológica. Um projeto de extensão do curso de Psicologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UPF desenvolve atividades de apoio às vítimas de violência nas mais diversas situações. Entre seus objetivos está diagnosticar e instituir ações de prevenção e intervenção junto às comunidades. Mais sobre este projeto você confere agora, no estúdio. Ações preventivas e terapêuticas para atender e compreender as mais variadas formas de violência. Para conhecer essas e outras ações desse projeto de extensão da UPF, pioneiro na região, por realizar atendimento individual e também familiar, eu recebo no estúdio a coordenadora desse trabalho, a professora mestre Mirna Branco, e também a bolsista, então, desse projeto de extensão, a Alana Porto. Sejam muito bem-vindas à Universidade Aberta. Professora, quais são as formas, então, de violência mais comuns? Bom, vamos falar do projeto onde a gente trabalha. Como nós iniciamos esse projeto em 2002, o projeto teve o início com uma pesquisa que foi realizada na cidade de Passo Fundo, junto à delegacia e junto ao Conselho Tutelar. Na época, a gente identificou a violência de gênero, né, a violência contra a mulher, com um número bem significativo, e a violência contra crianças e adolescentes. Hoje, nós temos o foco do trabalho do CEPAV está na violência de gênero e no atendimento, né, no trabalho de ações preventivas junto à comunidade de Passo Fundo. Há uma caminhada, então, longa desse projeto que foi desenvolvido justamente aqui na UPF para chegar até a comunidade com o apoio também dos alunos, como é o caso da Alana, né? Exato. Então, assim, dentro do curso de psicologia, a gente tinha toda uma preocupação com as questões da violência, né? Tu traz a questão de um problema de saúde física, de saúde pública, né? E realmente a gente vê que são números alarmantes, que a gente tem que ficar preocupados. Então, o curso, junto com a extensão da UPF, pensaram em um trabalho que pudesse amenizar, ajudar as pessoas, conscientizar toda a população. Então, se iniciou essa caminhada desde 2002. Alana, e o objetivo, né, é que a gente possa também trabalhar com os alunos, para que eles também saiam com uma formação específica para trabalhar com esse tipo de população. Com certeza. Alana, conta um pouquinho, então, da tua vivência, então, dentro desse projeto de extensão aqui da UPF. Então, como esse é um tema muito difícil de árido, trabalhar, doloroso, especialmente com crianças, né? Então, a gente está tentando maneiras de trabalhar de uma forma mais leve, assim, para prevenir, enfim. E a gente está trabalhando com grupos de prevenção, grupos, a gente tenta, assim, unir como forma de amenizar isso, a arte, né? Você trabalha diretamente, então, com crianças em situação de vulnerabilidade social. Sim, das exatamente. mais diferentes realidades aqui do município, no caso. E aí há um estímulo, então, justamente para esse trabalho lúdico de desenvolvimento a partir da arte-terapia. Que mais que você pode nos contar nesse sentido?
E, enfim, daí também a gente faz trabalhos nas escolas, muitos trabalhos assim, palestras, grupos nas escolas com os alunos, com os professores também, porque é uma forma de atingir mais alunos, mais pessoas que estão nessa situação. E é importante também a gente ajudar essas pessoas que estão, como agentes que transformam, que podem transformar, né? Os professores, assim. Professora, que relatos a gente pode trazer, então, a partir dos atendimentos que esse projeto vem trazendo, vem prestando, né, à comunidade? Relatos, tu diz? Propriamente aí, por exemplo, se a gente for considerar uma situação de violência contra a mulher, né? As mulheres que são atendidas, seja no nível terapêutico ou propriamente num nível mais de prevenção, né? O clínico e depois o preventivo. Bom, então são dois focos diferentes. Isso, vamos né? explicar esses focos antes, eu acho. Vamos pensar na questão da mulher. Essa mulher vai até a delegacia, ela faz uma denúncia e muitas vezes ela tem que ser afastada da sua casa. Então ela vai para uma casa de apoio e o CEPAV, né, através dos alunos extensionistas, vão até a casa e fazem um acolhimento com essas mulheres. Esse acolhimento ele é muito importante, né? Porque essas mulheres saem das suas casas sem nada, saem com os filhos e ficam um período dentro dessa casa. O objetivo, então, com este acolhimento, tanto as mulheres quanto os seus filhos, é fortalecer, né? E depois para que elas possam buscar um atendimento no CEPAV. Então, após a saída delas da casa de apoio, a gente continua com uma atividade em grupo para elas e para os filhos. Porque a gente sabe assim, ó, o dano emocional é muito grande, tanto para essas mulheres quanto para os seus filhos, né? As consequências psicológicas são pesadas, né? Então, o objetivo é que a gente possa minimizar esses danos. Quanto tempo essas pessoas que sofrem, então, violência, sejam mulheres, crianças, idosos, enfim, quanto tempo eles chegam a passar, então, no CEPAV, na casa? A casa ela é vinculada à prefeitura, né? A gente tem uma parceria com a prefeitura, elas podem ficar, às vezes, 1 dia, 5 dias, 1 mês até 3 meses, né? Assim que a situação é resolvida, elas se afastam, né? Tem uma medida de proteção e aí elas se afastam. Mas a continuidade do atendimento ela é muito importante, né? Para que essas mulheres possam ficar bem, possam trabalhar, conduzir as suas vidas, se sentirem mais fortalecidas e eu acho que principalmente romper com esse ciclo de violência, que a gente vê que isso passa, né, para esses filhos, que futuramente a gente fala na transmissão transgeracional da violência. Então, muitas vezes são mulheres que vinham de famílias onde já existia violência, cresceram com essa violência. Essa é a realidade, né? E acaba se repetindo. Né? Então, o objetivo de se trabalhar preventivamente é aí que possa se romper com esse ciclo. Né? Ajudar essas famílias a retomar a autoestima, que elas possam buscar ajuda, que elas possam buscar trabalho, enfim, retomar a sua vida como um todo. A gente vai continuar falando disso até no próximo bloco. Alana, só para a gente finalizar então com você, essa tua vivência dentro do projeto com certeza vem agregando muito a tua formação profissional. Muito, com certeza, porque, bom, a gente vem de uma caminhada no curso que a gente estuda muito na teoria, sabe? E a realidade está aí na nossa frente, a gente sai aí fora, mas parece que é uma coisa, mas a gente vê que é diferente, é bem mais difícil. E ter essa oportunidade ainda na graduação é muito importante para a gente saber com o que a gente vai lidar quando a gente sair daqui, né? Com certeza, e ter os instrumentos necessários, então, para agir, né, no momento certo. Tá certo, muito obrigada pela tua colaboração aqui com a gente. Agradeço. Sucesso com a tua formação profissional, parabéns pelo trabalho também. Obrigada. A professora Mirna continua com a gente, então, no próximo bloco. Bem, Universidade Aberta vai para um rápido intervalo e a gente já volta.
do Universidade Aberta de hoje é violência e cresce consideravelmente o número de crianças, adolescentes, mulheres e idosos que são agredidos dentro do ambiente familiar. E segundo as pesquisas do Anuário de Segurança Pública, todos os dias no Brasil, mais de 6 pessoas são assassinadas. Voltado então a esse problema, um projeto de extensão da UPF desenvolve atividades preventivas e terapêuticas para atender as vítimas de atos violentos. Continua me fazendo companhia no estúdio a coordenadora desse trabalho, a professora mestre Mirna Branco, acompanhada então neste bloco agora da professora colaboradora do projeto de extensão, psicóloga, nossa colaboradora direta, a professora Ciomara Benincá. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um grande prazer estar aqui falando de um assunto que é tão presente nas nossas vidas e de onde é tão necessário se pensar em intervenções. A cada 1h30, então, uma mulher é assassinada, isso um dado nacional, assassinada dentro de casa. Sim, são dados, né, do mapa da violência e são dados realmente alarmantes. Se a gente pensar a cada 1h30, né, temos que ter realmente ações de prevenção, ações que coíbam esses dados, né? Porque junto com isso vem a família, vem os filhos. É um dado realmente muito assustador, o que prova então justamente que a sociedade civil, professora Ciomara, ela é protagonista e também vítima então de atos violentos. Realmente. E o mais difícil é que parece uma violência difícil de se lidar, porque a cada dia surgem novas formas de violência. Né? A impressão que a gente tem é que existe uma crise de valores generalizada, né? E por conta disso também a banalização da vida. Então, assim, a qualquer momento a gente pode ser vítima de violência, o que faz com que as pessoas assumam um comportamento extremamente paranoide. Todas as pessoas se sentem vulneráveis diante de uma situação como essa. A violência pode vir em qualquer lugar, pode ser andando nas ruas, pode ser dentro da própria casa, pode ser no trabalho, na escola. Não existe mais um lugar para a violência. A violência está presente em todos os setores da nossa vida. E o trabalho é justamente, então, de rejeição à violência. Essa é a ideia essencial, né, através da prevenção, da consciência coletiva, que o projeto trabalha agora, junto com escolas também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho nesse sentido. A intenção é trabalhar com a questão do resgate da autoestima e do respeito ao próximo. Quer dizer, justamente quando a gente fala numa crise de valores, a gente está colocando em xeque a questão da solidariedade, das regras de convivência, do respeito ao outro, e em casos específicos onde a violência já foi cometida, de resgate e de promoção da saúde mental. Por conta disso, o CEPAV trabalha então em parceria com outro projeto de extensão que também trabalha essas questões da saúde integral, da convivência, que é o projeto Boas Práticas. Então, nós conseguimos encontrar um canal de interlocução entre vários projetos e tentando atender então a política de extensão da UPF enquanto universidade comunitária. Quais as implicações, assim, que o projeto já conseguiu entender a partir desses casos, então, de pessoas que sofrem atos violentos? Quais as implicações mais latentes nesse sentido, professora? Eu acho que a gente tem que pensar, nas consequências emocionais que ficam para essas crianças, e quanto mais rápida é essa intervenção, junto a crianças que são vítimas de abuso, de violência, de negligência, a gente sabe que em termos de prevenção da saúde, quanto antes a intervenção, melhor. E acho que o que a gente tem percebido muito no nosso trabalho, e isso evoluiu para a questão da prevenção realmente, de capacitação de profissionais que trabalham nessa área, junto às escolas, estaduais, municipais. Então, no que tange a capacitação, nós temos desenvolvido ações que não atingem apenas o âmbito universitário.
Nós temos trabalhado no sistema de minicursos, abrindo as temáticas para toda a comunidade acadêmica e a comunidade em geral, tratando de assuntos importantes que devem ser discutidos tanto ao nível da informação quanto da reflexão sobre o papel de cada um a respeito desta realidade premente, né? Nós também trabalhamos nas escolas em assuntos que são bem pertinentes, como, por exemplo, a violência na escola, o bullying e até mesmo questões relativas a como receber o aluno enlutado, o aluno que perdeu um familiar por morte, né? Ou o aluno que sofre violência doméstica, quer dizer, pensando que o professor, de certa forma, também está vulnerável a esta situação na medida em que ele está inserido nesta comunidade. Nós fizemos ano passado, por exemplo, uma oficina no Seminário de Atualização Pedagógica, uma oficina com luto, por exemplo, em que nós tivemos uma audiência enorme para os professores terem assim um apoio sobre como lidar com essas questões em sala de aula, questões como suicídio, como a adolescência e mutilação, adolescência e problemas mentais. Então, pais que matam filhos. Pais que matam filhos, mesmo linchamento, que foi uma temática muito discutida, né? O estupro. Então, são questões que nós abordamos no sentido de trazer esclarecimentos, né? E também de discutir sobre como lidar com isso na comunidade escolar. É uma situação extremamente complexa, não é? Propriamente porque o ser humano também é assim formado, né? Professora, há, por exemplo, preparação? As pessoas estão preparadas para lidar com a violência? Eu acho que preparado não propriamente, né? Mas a gente vê cada dia mais as pessoas buscando formação específica para isso. Acho que tem toda uma preocupação, né, de pessoas que trabalham na comunidade. No minicurso, como a Ciomara citou, a gente tem alunos aqui da UPF de todos os cursos procurando. Alunos do direito, do jornalismo, do serviço social, da pedagogia. Então, a gente vê que é uma questão muito preocupante, as pessoas têm buscado. A gente já fez dentro do CEPAV uma capacitação também para profissionais e a Ciomara e uma outra colega, a Carla, tiveram uma experiência junto à Delegacia da Mulher, a delegada Cláudia, que fez um curso de formação, né, nessa área de violência. Então, para policiais que trabalham diretamente com isso, né? Sem contar as prefeituras que nos chamam, até assim, Lions Club nos chama, Rotary, nos chama com muita frequência para nós podermos conversar com a comunidade sobre como identificar sinais de violência, o que fazer diante dessas evidências, para onde encaminhar, né? Como agir, como prestar socorro. Então, nós temos sido, assim, muito solicitados na comunidade e na própria região, né, porque a demanda é crescente, infelizmente. Infelizmente, né? Bem, o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente também. A gente sabe que teria muito mais para a gente discutir a respeito disso e, claro, a gente espera sempre, né, que se proponha aí ações como as que são realizadas pela Universidade de Passo Fundo, a título também de políticas públicas que transformem a nossa realidade, né? Muito obrigada, parabéns pelas iniciativas, pelo trabalho também. Obrigada mesmo. Bem, obrigada também por nos fazer companhia. Na próxima semana a gente está de volta com mais um projeto de pesquisa ou de extensão desenvolvido aqui na Universidade de Passo Fundo. Até lá!